Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre 2 Reis, capítulo 6, versos 1 ao 17. Nunca perca a esperança de seguir adiante na obra de Deus. Devemos andar pela fé e não pela vista. Eu vou fazendo a leitura dos versículos e explicando. Já deixe o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos para mais este importante estudo. Inicialmente nós vamos estudar dos versos 1 ao 7. 2 Reis 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então os discípulos do profeta Eliseu sugeriram para que eles fossem até o Rio Jordão para que construíssem um lugar maior para que eles pudessem se reunir. Verso 3. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Então Eliseu concordou de ir com os servos até o Jordão nesta empreitada. Verso 4. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. Aqui nós temos que entender que o ferro era uma mercadoria cara, não substituída com facilidade. E os homens de Deus, eles se preocupam com as coisas que eles pegam emprestadas. Podemos citar Provérbios 22. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E Salmos 37, verso 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Então aqui nós vemos a preocupação do servo do profeta Eliseu por ter deixado cair na água o ferro do machado. Verso 6. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Agora façamos uma análise espiritual também desta passagem, dos versos 1 ao 7. Nós sabemos que o ministério de Eliseu foi marcado por muitos milagres. Alguns foram grandes, outros foram mais pontuais, como este. Mas todos demonstraram o absoluto poder de Deus e a sua supremacia sobre a criação. A flutuação do ferro do machado foi um milagre pontual, mas instrutivo, independentemente da advertência sobre devolver aquilo que foi emprestado. Os profetas estavam engajados na obra do reino. Então algo aconteceu que interrompeu seu progresso. Eles perderam o machado. Hoje, isto pode parecer um pequeno problema, pois um machado novo pode ser adquirido facilmente. Mas naquele tempo não era assim. Eles estavam fazendo o melhor, e agora tinha ocorrido uma nova situação que estava além de sua capacidade de resolver. Parecia não haver esperança de seguir em frente. Algo extraordinário tinha que acontecer. Eles se viram diante de um obstáculo que estava impedindo-os de seguir na obra de Deus. Se lembrarmos do início do capítulo, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos construir um lugar de reuniões, um lugar maior. Então eles estavam engajados na obra de Deus e de repente apareceu um obstáculo que para eles parecia ser intransponível, pois eles dependiam daquela ferramenta. A lição é que Deus não é impedido por obstáculos. O ferro que afunda não é problema para ele. Ele fez o ferro flutuar e a obra continuou. Pode haver momentos em que a igreja hoje parece ter perdido o machado, o poder e os meios para fazer a sua obra.
A resposta é a oração, é a perseverança, é invocar a Deus de dia e de noite. Como você deve orar para que Deus faça flutuar o machado, entre aspas, em sua caminhada cristã? Qual é a sua postura diante de alguns impedimentos, diante de alguns percalços? Devemos crer que Deus é todo-poderoso para nos fornecer os meios de modo que possamos prosseguir em sua obra, de modo que possamos servir a Cristo Jesus, sermos considerados legítimos discípulos do Senhor Jesus. Orar sem cessar, perseverar e jamais desistir. A desistência não é uma opção. Recorra ao Altíssimo e Ele o reconduzirá e Ele o restaurará para prosseguir. Dando sequência ao estudo, vamos agora para a leitura dos versos 8 ao 17. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Então, o rei da Síria estava tentando montar uma emboscada para o exército de Israel, mas Eliseu sempre alertava o rei de Israel onde eles estariam. Verso 11. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Então o rei da Síria achava que existia um traidor entre eles. Verso 12. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. O conselheiro falou: não existe nenhum traidor, nenhum infiltrado entre nós. É o profeta lá de Israel. Verso 13. Ordenou o rei: descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Quando o servo de Eliseu acordou, que ele saiu na rua, ele viu que eles estavam totalmente cercados, com uma tropa de cavalos, carros de guerra que havia cercado toda a cidade. E ele entrou em desespero. O que faremos? Verso 16. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Olha que resposta surpreendente. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Mas a princípio só estavam eles dois. Verso 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Até aqui, veja que maravilha! A oração de Eliseu, pedindo para Deus abrir os olhos do seu servo para ver o exército de anjos cercando o inimigo que os estava cercando, é encorajadora para todo o povo de Deus. A abertura dos olhos do servo não traz o exército de anjos, mas mostra que ele já estava lá. Aquelas miríades de anjos já estavam lá com eles. O servo do profeta apenas não estava enxergando com a fé, com os olhos espirituais. Antes que os seus olhos fossem abertos, ele só via o perigo. Os olhos físicos só veem o que aparece. Os olhos espirituais da fé veem o que realmente é. O anjo do Senhor
acampa ao redor dos que o temem. Podemos citar Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. E Salmos 91, verso 11. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Nossa incapacidade de vê-los com os olhos físicos não anula o fato de que eles estão lá, de que eles estão ao nosso redor, nos protegendo. Devemos andar pela fé e não pela vista. Este é o caminho da paz e da alegria. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em todo momento, Deus estava protegendo os seus servos contra todo o mal, contra todos os perigos. Por hoje é só. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém.